Olá pessoal, hoje a gente vai para o segundo episódio do Memórias Lagianas a respeito do Colégio Industrial de Lages. Espero que vocês tenham gostado do primeiro e a gente agora vai poder falar um pouquinho das brincadeiras da época, coisas bem engraçadas e também interessantes de se pensar se hoje seriam feitas ou não, ou são feitas ou não, e também a questão dos laboratórios e como que eram essas situações das aulas, que não eram só de manhã, não eram só à tarde, e tinham aí turnos integrais nos quais a gente praticamente ficava o dia inteiro lá no colégio. Vamos assistir? Vamos subir um pouquinho aqui, Tuba, nós vamos subir aqui, porque a gente tem uma lembrança doida que eu tenho daqui, que é o seguinte, essa escada aqui, a galera ficava sentada aqui na hora do intervalo, para encher o saco de quem estava subindo. E aí tem umas brincadeiras aqui do Industrial que não sei se voga até hoje, como é que é essa gurizada de hoje, mas que a gente pode falar um pouco, que, por exemplo, guerra de pinha, o que mais que a gente pode falar? Eu queria que vocês falassem um pouco dessa... Famoso racha. Famoso racha, né? Explica aí pra galera, quem pode explicar um pouquinho o que é o famoso racha. Nós vamos parar um pouquinho aqui, depois nós vamos falar dessa sala. Essa aqui. A Guerra de Pinha, o colégio tinha a particularidade de ter muitas árvores e a gente pegava a pinha que estava no chão e chutava com o objetivo de... O mero objetivo de quem fosse acertado. A gurizada brinca da queimada hoje, né? Era eliminando, né? Não, mas fala da coisa além disso, eliminando. Eu quero saber do resto. Não lembro. Tá louco, amizinho? Juliano, lembra, Juliano? Tinha, né? Quem pegasse a pinha tinha o que sofrer alguma consequência, né? Dependia do momento, né? Da época do ano, às vezes eram uns tapas na cabeça, cascudo, puxar carros pra cima. Mas assim, todo mundo fez, todo mundo bateu em alguém, todo mundo sofreu as consequências, né? É o quê? Eu quero lembrar vocês de uma coisa. Isso aqui são memórias. As memórias refletem e remetem ao passado. E esse passado é muito diferente do que é hoje, então deixar bem dito isso, porque essas memórias são importantes para nós que vivemos ela. O que né, claro, com todo o avanço e progresso, errado hoje que não era, no passado pelo menos não para nós, quanto criança e quanto adolescente, hoje já é totalmente diferente, mas o que vale aqui são essas memórias para vocês entenderem um pouquinho do que eram essas, né, mesmo assim tão cheio de bobagens, brincadeiras da nossa época, mas que no fim sempre terminavam em risadas e coisas boas, eu tenho certeza. Bem certinho! Então fala aí o que é o chazão. Chazão de cueca. O Postali, ele sofreu mais com isso, né? Ele tem uma lembrança mais forte nesse sentido, né? Eu realmente pouco participava, né? É que sabia, agora eu vou... Chega aqui, eu vou contar pra você. É que já era marcado, né? Já era marcado. Eu não sei porque todo mundo hoje vai ser no fulano. Aí a pinha rolava solta pro fulano. E aí era pra, né? E tinha aqueles que pediam pra ser deles. Tinha os que pediam. Eu quero! Tinha aqueles que pediam. Então é isso, é que eu lembro muito dessa coisa da guerra de pinha, é muito engraçado, porque realmente era o que mais acontecia, né, no horário do intervalo. E a galera chegava daí suado na sala, né? Sim. Suado, e tinha uma passagem que agora eu lembrei. Olha, viu? Quando o pessoal ouvia uma palavra, era um estouro de bolinho, assim. Eu lembro que estava todo mundo se divertindo, né, naquela atividade saudável ali do recreio, e de repente alguém gritava: "Olha o Luizão!" "Olha o Luizão!" Era um estouro, né? Nosso querido e saudoso professor Luizão, né? Que na época era o inspetor de disciplina do nosso colégio, né? E eu não sei por que eles reprovavam essa atividade saudável, recreativa, prática, né? Essa prática, por vezes eu até diria que esportiva, né? Podia ser não. Eu acho. Esporte pro Jocol aí, né? Mas sabe, Léo, uma coisa que me ocorreu aqui, que a gente tá ao ar livre e você pode olhar um pouquinho da cidade, e o Colégio Industrial, eu achava legal por isso, e vai ter gente que não é daqui de Lages que vai assistir isso, é que diferente de outros lugares,
a característica de facilidade de deslocamento da cidade permitia com que pessoas que morassem até distante aqui do colégio estudassem aqui. Então, quando a gente tinha seleção e que se formavam as turmas ali, você tinha colegas de turma de todos os cantos da cidade. E isso traz cultura, isso traz comportamentos, isso traz brincadeiras que variavam, né? A gente tinha pessoas aqui de Otacílio Costa, a gente tinha pessoas de Correia Pinto, a gente tinha pessoas dos bairros mais longe da cidade, daqui de perto, ali do centro. Então era muito legal essa diversidade, assim, porque você não tinha só um local, né? E a gente tá falando de zoação e de brincadeira, era uma zoação total, quem era de Correia Pinto, quem era de Otacílio Costa, quem era de outra cidade. Isso era motivo de pegação no pé, assim, eu lembro das meninas que moravam lá em Correia Pinto, né? A Coreia, era uma brincadeira saudável, era para pegar no pé, lógico que era para pegar no pé, mas nem se imaginava na época que aquilo pudesse se configurar num bullying ou algo desrespeitoso. E quem recebia nesse espírito também. E talvez aí esteja a diferença, né? Mas o Leão falou dessa escada aqui, os meninos aqui acabavam subindo muito mais essa escada, né? Porque toda a parte de artes industriais, que era no contraturno nosso, era por esse caminho aqui, né? Então a gente chegava para ir para as oficinas e coisa, era tudo por aqui. Esse lugar aqui é legal. E também era um marco, né? O Juliano falou do conhecimento, eu não sei se isso era proposital ou não, mas as séries mais avançadas que eram aqui em cima, né? Então esse último trecho de escada a gente estava no lugar mais elevado do colégio, se preparando para sair do colégio, né? Que isso era legal também, né? Lógico, até para preservar os pequenos. Isso, muito representativo isso, Postale, assim, nós temos essa noção, né? Que a gente sabia que tudo tem um início, um meio e um fim na nossa história aqui dentro, e que esse fim, né, fosse realmente representasse um salto para a nossa vida, né? E de fato assim sempre ocorreu. Eu tenho certeza que todos aqueles que por aqui passaram, né, trazem essas memórias, essas lembranças e sabem quanto esse último momento na história escolar aqui das pessoas foi importante. O Postale falou um negócio ali antes que eu acabei não retomando, que eu acho legal só falar rapidamente, quando ele disse que a gente teve essa vivência tão grande aqui na questão de tempo, é porque, para explicar para vocês que estão assistindo, o Colégio Industrial a gente tinha 2 turnos de estudo. A gente estudava normalmente de manhã as propedêuticas, que a gente chama hoje, né? Matemática, física, biologia. Eu não chamo, Juliano, propedêutica, eu não saberia nem falar. Acontece. E depois a gente vai parar aqui, a gente tinha a tal das artes industriais, e aí aqui era uma das salas. Tudo eu falei que não era para você fazer, mas vamos só virar aqui para mostrar. Aqui era só para quebrar o tubo um pouquinho ali, que tá gravando, para mostrar que aqui era uma das salas em que a gente fazia artes industriais, tá bom? Vocês têm alguma lembrança daqui? Eu tenho uma que, nossa, tá louco. Eu tenho diversas, né? Tem boas e ruins, né? E aí nós passamos aqui, eu acredito que desde a 6ª série até a 8ª. Sim. Né? A 5ª série, Artes Industriais, era lá embaixo. Serigrafia. Mas da 6ª à 8ª foi tudo aqui, né? Desde da sessão de piadas que nós tínhamos na aula do professor Arthur, no final, né? Até das minhas conquistas maiores da minha vida, que foi construir um martelo, né? Foi aqui dentro. Rapaz, o tal do martelo! Então isso realmente marcou a minha existência. Tu não sabe o quanto isso me traumatiza até hoje. Martelo. Eu não sei nem dizer qual era o material, eu sei que a gente ficava limando. E tu limava a tarde inteira. Aí tu pegava, como é que é? Paquímetro, né? Tu pegava um paquímetro pra fazer assim, ó. Ele não saía do lugar, tu ficava a tarde inteira limando o negócio. E tu tinha que chegar numa... E era legal porque aí cada um pegava a sua amostra de bancada ali, né? Prendia o martelinho.
Só que quando a pessoa saía de perto para fazer qualquer coisa, os amigos vinham e sacaneavam o martelinho, né? E eu me lembro que a gente comia bastante pinhão aí dentro, lembra? Que tinha folha e coisa. Daí o professor Arthur liberava pra gente comer pinhão e a gurizada quebrava o pinhão ou passava o pinhão em cima do martelo e a Lima não pegava mais, lembra? E ficava. Daí você conseguia chegar na medida, né, Leão, do paquímetro ali do martelo. Daí ia fazer o furo para botar o cabo, errava o furo, tinha que começar tudo. Pô, o martelinho foi... Pô, Você chegaram pode falar. Não, aquele martelinho foi histórico, né? Acho que todo tenho até mundo hoje, todo mundo tem. deve ter, Eu não né? tenho. Eu também não tenho mais. Eu Não vou tenho mostrar mais. depois. Mas me na deu mãe, trabalho, na o verdade, martelo me deu trabalho. Fizeram o carrinho? Carrinho. Os carrinhos eu tenho até hoje. Carrinho era Tinha madeira, alguns, essa é a parte de marcenaria, né? Alguns carrinhos realmente bonitos que a gente Sim, fez na época. Eu lembro sim. do Jeep. E eu tenho ainda um pouco, mas daí eu tive o meu filho, o Francisco, que eu amo tanto, e ele fez o serviço de realmente quebrar meus carrinhos que eu tinha, né? Mas ele é muito feliz e contente com essa prática dele, então quer dizer, tá tudo bem lá em casa, né? É muito legal. Então foi marcenaria, foi... Eu me lembro, a gente fez a gente não, por estar no científico, nós três estávamos no científico, a gente não fazia assim, aquela parte mais pesada, né, do profissionalizante, né? Mas o colégio tinha carro, né? Lembra? O colégio tinha caminhonete. Veraneio. Isso, daí o pessoal da mecânica desmontava, montava, e daí saía testar o carro pela rua de trás da escola ali, né? Por dentro da escola, e a gurizada tudo em cima da caçamba. Meu Deus, né? Se é feito isso hoje para o mundo, né? Mas... Aí a gurizada botava as peças, tirava a peça e sempre sobrava uma pecinha, né? Às vezes não precisava mais, né? O pessoal modernizava as mecânicas da Chevrolet, da Ford, mas era bacana, assim, porque era isso, né? Era madeira, eletricidade, serraria... Enfim, era uma série de... Alguém chegou a pintar lá? Eu fui pintar a cerca lá. Ó. Verdade. Principalmente botar quando era de castigo, eles vão lá pintar a cerca. Sabe o que, Leão? Isso aí foi um assunto até... A gente conversou em família dias atrás, assim, sobre quando eu disse que vim aqui, sobre a afeição, todo mundo sabe lá em casa quanto a gente gosta da escola, quanto eu particularmente gosto da escola. E eu estava contando porque não tinha cerca, era uma cerquinha abaixo. Aí o Estado providenciou a entrega da cerca para a segurança da escola. E os alunos que foram pintar? Então a gente botava aquele macacãozinho da Artes Industriais, o jaleco, não sei como é que chamava na época, Era o guarda-pó, jaleco. Guarda-pó. Guarda-pó. E aí você ia pintar e cada um tinha a sua característica, né? Uns de brincar, outros não. Na verdade, postar ele um pouquinho antes. Eu acho que os próprios alunos instalaram. Instalaram, com solda. O pessoal praticava solda, Sim. né? Eu Também é lembro de eles... né, gente? Isso também é Sim, sim. É porque, veja, né? Você ajudou a colocar a cerca da escola, você ajudou a fazer determinado... Você não vai quebrar. Você não vai riscar com clipes, você não vai escrever o nome, fazer um coraçãozinho em volta, você não vai fazer isso, porque você participou daquilo, né? Eu me lembro que hoje você vê essa característica nas paredes. Na nossa época não tinha isso. Mas quem ficasse esperando com uma parede no pé, o professor, ou o Lindomar, ou o Luizão, depois o Pitota, já pediu, tira o pé da parede, não bota o pé na parede. Cuidado, né? Era o senso, e o Colégio Industrial, ele tem um patrimônio arquitetônico aqui para Lages, né? A gente já vai mostrar já isso aí que você está falando, justamente. A forma dele, os painéis ali na frente, ali, muito legal, né? muito legal. Vamos mudar Podemos? o lápis na bateria antes que... Ah, bateria? Beleza. Então é isso, gente. Teremos mais episódios a respeito do Colégio Industrial, onde vamos estar falando sobre os murais do Martim de Haro, o próprio patrimônio, né, a importância dele, o auditório, os eventos, as formaturas e tudo que diz respeito às memórias que a gente conseguiu relembrar lá durante o processo de gravação na nossa tão querida escola, o Colégio Industrial de Lages. Queria também aproveitar e pedir para vocês que compartilhem, que curtam, que possam fazer desse canal também uma forma de estar mostrando
as nossas memórias lagianas para alunos das escolas, para pessoas que tenham interesse em saber a respeito da história e aqueles também que têm interesse em conhecer um pouco mais de uma cidade em Santa Catarina que tem muita coisa para contar e que a gente está tentando aqui aos pouquinhos trazer dentro das nossas referências e das nossas vivências da Serra Catarinense.